Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Estamos no PET 4, semana 6, página 183. E o tema de nossa aula é Tradição Oral nas Culturas, parte 2. Chegamos na nossa última semana. Como passou rápido! Hoje vamos continuar estudando sobre a tradição oral nas culturas. Porém, dessa vez vamos focar nas culturas indígenas. Leia o texto com atenção e faça as atividades com dedicação. Estamos quase acabando. Breve apresentação. Mitos indígenas. Os mitos são histórias sobre o passado bem distante, que ao mesmo tempo dão sentidos à vida no presente, pois explicam como o mundo, os seres e as coisas vieram a ser como são. Eles são contados e recontados pelos mais velhos aos mais novos. É assim que importantes conhecimentos são transmitidos oralmente de uma geração para outra. Os povos indígenas, assim como outras sociedades, também transmitem seus conhecimentos e experiências por meio de mitos. Por serem populações que, até pouco tempo, não registravam seus saberes na forma de texto escritos, o principal jeito de transmitir conhecimentos era e ainda é por meio da fala. É importante dizer que, além dos mitos, existem outras formas de expressão oral, como os cantos, diálogos cerimoniais e outros tipos de discurso. Os mitos indígenas variam muito. Assim como existem muitos grupos indígenas, há também diferenças entre os seus mitos. Só no Brasil há mais de 240 povos indígenas, e muitos mitos possuem versões diferentes dentro de uma mesma aldeia. Em cada grupo indígena, há pessoas que se destacam na arte de contar mitos, como, geralmente, pessoas mais velhas, que possuem um grande conhecimento das tradições culturais de seu povo. É bastante comum que os xamãs, pajés ou mestres cantores sejam esses sábios narradores. Suas histórias são apreciadas por toda a comunidade. Os mitos podem ser contados em momentos em que a aldeia está mais tranquila, geralmente à tarde ou nas primeiras horas da noite, quando todos já terminaram suas tarefas e estão reunidos em casa. As histórias também podem ser contadas durante alguma atividade cotidiana, em uma caminhada na mata, em uma pescaria, durante os trabalhos na roça. Os mitos indígenas falam sobre muitas coisas, contam aventuras de heróis e seres que viveram no começo dos tempos, quando o mundo e os seres não haviam sido criados. Também contam como os homens, os animais, as plantas e outros seres foram se tornando diferentes entre si. Falam sobre conquistas, descobertas, dilúvios, catástrofes, transformações. Contam como seres que viveram no começo dos tempos transformaram ou criaram o mundo do jeito que ele é hoje. Estes seres ensinaram os humanos o jeito certo de viver em sociedade, de fazer as festas e os rituais, de fazer roça, de caçar, de pescar, de fazer rede, cestos, dentre tantas outras coisas importantes para a vida. Atividades. Número 1. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Existe uma única versão válida para os mitos indígenas. Os mitos indígenas são preservados unicamente através da escrita. Os mitos indígenas ensinam o jeito de viver em sociedade. As pessoas mais jovens são responsáveis por contar os mitos aos mais velhos. Os mitos são contados apenas durante as guerras. 2. Existe um ponto em comum muito importante entre as culturas indígenas e ciganas, e diz respeito à forma como as tradições e mitos são preservados. Qual é essa característica? 3. Leia a seguir o mito sobre a origem do fogo contado pelos Catuquina, que vivem na região do Alto Juruá, no Acre. Um dia, a onça foi caçar e pediu ao periquito, a coruja, que ficasse de olho no fogo, porque este podia se apagar. A onça disse que se eles cuidassem do fogo direitinho, ela lhe daria um pouco de caça. Dito e feito, o periquito e a coruja ficaram cuidando do fogo, mas na volta a onça comeu tudo sozinha. No dia seguinte, lá foi a onça caçar de novo.
Fez o mesmo pedido ao periquito e à coruja. No fim da tarde, a onça voltou da caçada e o periquito logo perguntou se ela daria um pedaço de carne para ele assar. Ela disse que sim, mas no final das contas acabou comendo a carne toda. Isso se repetiu durante vários dias, até que um dia a coruja e o periquito decidiram roubar o fogo da onça. A coruja teve a ideia de esconder o fogo no buraco de uma árvore, e foi isso que o periquito fez antes que a onça retornasse da caçada. A onça, quando viu que estava sem fogo, ficou desesperada. Ela tentou fazer fogo de novo, mas não conseguiu. Aí percebeu que daquele momento em diante teria que comer carne crua. O periquito cuidou muito bem do fogo, que estava guardado numa árvore bem alta. Ele tinha um bico grande, mas o fogo o queimou quase todo, e é por isso que hoje o bico do periquito é bem pequeno. Foi o periquito que deu fogo aos humanos, que antes só comiam carne crua. Letra A. Esse mito conta a origem de quê? B. Além disso, esse mito conta como originaram as características de dois animais. Quais são eles? C. Sem a escrita, como esse mito poderia ser preservado? D. Você conhece algum outro mito sobre a origem do fogo, mesmo que de outra cultura? Conte nas próximas linhas. 4. Em nossa segunda semana, lemos um texto sobre a pressa. Como a vida apressada que levamos em nossa sociedade pode comprometer a preservação dos mitos? Parabéns! Você terminou as atividades de ensino religioso para este bimestre. Espero você no próximo ano letivo. Boas férias! Tchau!